hino é muito lindo, a voz é maravilhosa, a gente dá vontade de ficar ouvindo o tempo todo, mas o tempo aqui é limitado e eu gosto de tirar um tempo maior para estar compartilhando a palavra de Deus. É o objetivo desse programa, é estar compartilhando porções da palavra de Deus, especificamente direcionada à família. E hoje eu quero trazer uma palavra com vocês, e ela está baseada em várias passagens bíblicas, mas tenho como tema o seguinte: servindo a Deus com o que Deus me deu. Servindo a Deus com o que Ele me deu. Antes, porém, eu quero mandar um abraço para Geralda Cruvinel. Que prazer, Geralda. Eu e a Geralda fomos colegas de trabalho no Colégio Elias por muitos anos. Um prazer ter você aqui conosco. A Elisângela, que está dizendo que gosta muito da palavra ministrada aqui. Eu também gosto, Elisângela. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por isso que é maravilhoso, por isso que fala aos nossos corações. E é muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Deus abençoe, deixa aí a sua participação. Se vocês gostarem da palavra, depois compartilhe para que outras pessoas possam ouvi-la também. Esse é o nosso objetivo, que muitas pessoas ouçam o ensinamento da palavra de Deus. Um abraço, Júnior, você sabe que mora no meu coração, você é muito especial para mim, tá? Um abraço para você e toda a sua família. Mas vamos lá na mensagem, porque o tempo passa. O tema hoje é muito propício para o momento que estamos vivendo e é também de muita relevância para a nossa vida prática cristã, para a nossa prática do cristianismo que pregamos e que vivemos. Nós encontramos na Bíblia inúmeras pessoas que são convidadas a servir a Deus com o que tem naquele momento. Deus sempre chama as pessoas para servi-lo e servir com o que tem. Deus nunca exige de nós o que nós não temos. Ele está sempre procurando pessoas que se dispõem a ofertar o que tem para o seu serviço. Nunca sabemos quando nem onde nos será pedido o que temos. Existem personagens na Bíblia que enfrentaram isso de uma forma, às vezes até muito trágica. Ontem eu estava numa live compartilhando a vida de Jó. Houve um momento em que Deus pediu de Jó tudo o que ele tinha. Não pediu diretamente a Jó, mas Deus confiou em tirar de Jó tudo o que ele tinha, para um propósito específico de Deus. Houve um momento na história que Deus pede a Abraão para matar o seu filho. Outro momento que Deus pede a Abraão para sair andando. Até foi o hino cantado aí pela Fabiana Anastácio. Pede que ele e a sua mulher saia, obedeça numa peregrinação. Então isso nos chama a atenção, que Deus sempre convida pessoas. Quando nós estudamos o ministério de Jesus Cristo no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos ver Jesus chamando pessoas para ser seus discípulos, para segui-lo. E ele forma um grupo de discípulos que depois vão dar continuidade ao estabelecimento do reino de Deus nessa terra, através de um corpo chamado igreja. Hoje Deus continua nos chamando para servir a Ele e ao próximo com o que temos. Certa vez alguém perguntou para Jesus. Jesus disse: olha, eu estive nu e você não me vestiu, eu estive preso e você não me visitou, eu estive doente e você não me visitou. Aí alguém pergunta: Senhor, quando que você esteve nu, com fome, preso, doente, e nós não te acudimos? Ele diz: quando não fizeste a um destes pequeninos. Em outras palavras, às vezes Deus nos chama para servir a Ele, servindo ao próximo, ajudando alguém que está próximo de nós. Deus nos chama para servi-lo com o que temos e onde estivermos. Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, vários momentos em que Deus chama as pessoas para servi-lo e não é na igreja. Servir a Deus não significa cultuar no templo.
Servir a Deus é nós estarmos a serviço dele, fazendo para ele e por ele em todos os lugares que estivermos. Por exemplo, nós podemos servir a Deus em casa. A Bíblia diz que a viúva de Serepta, ela estava na casa dela e chegou o profeta e pede que ela faça para ele algo para ele comer. Ele pede para ela água e comida. E ela explica para ele que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que ela faria um pão para ela e para o filho dela e seria o último. Eles comeriam e morreriam. E o profeta diz para ela, não, faça primeiro para mim. E aquela mulher entendeu que era um pedido de Deus. Deus estava pedindo o que ela tinha, e o que ela tinha era muito pouco, mas esse pouco ela deu. Ela não comeu a semente, ela semeou na vida do profeta. E a Bíblia vai nos dizer que ela fez, o profeta comeu, ela comeu, o filho comeu, e eles continuaram comendo todos os dias, até que a seca passou. Aquilo foi multiplicado na vida dela. Nós temos também um exemplo de uma menina, uma adolescente, que tinha sido levado cativo para a casa de Naamã, lá mesmo como escrava, longe dos pais, mesmo sendo uma adolescente. Ela viu que o seu senhor estava cheio de lepra, e ela tinha uma informação que era o melhor serviço que ela poderia prestar para aquela família. A informação de que lá em Israel tinha um profeta que Deus usava para curar as enfermidades. Ela serve a Deus contando para a esposa de Naamã que lá na terra dela tinha um homem de Deus que podia curá-lo. Aquela mulher ouve, acredita, conta para o marido, eles vão para Israel. Naamã encontra o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão. Ele mergulha e sai de lá curado. Aquela menina foi um instrumento ao levar a mensagem de Deus para aquele povo. Nós vamos encontrar também na Bíblia, quando Jesus está com os discípulos no monte orando, ou pregando, e no meio da multidão tem um menino. E aquele menino talvez estava ali por lazer, porque era bom ficar no meio da multidão, mas ele estava ali com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus precisa de alimentar a multidão. Aquele menino só tinha aquilo, mas Jesus pede, ele dá para Jesus. Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes e alimenta toda aquela multidão. Nós temos também no caso de Davi, que vai no exército ver os seus irmãos que estavam guerreando contra os filisteus. Quando ele chega lá, ele vê Golias afrontando o povo de Deus, afrontando a nação, o exército de Israel. Golias lembrou que Deus havia capacitado ele para matar um leão e um urso, e que esse mesmo Deus poderia capacitá-lo para matar Golias. E ele se propõe a oferecer a sua habilidade em jogar pedra com uma funda, o seu talento em manusear aquela funda. E ele se propõe a enfrentar Golias e ele derrota Golias. Deus espera que eu sirva a ele onde eu esteja, mas também que eu sirva a ele com o que eu tenho, com o meu talento, com a minha vocação, com a formação que eu tenho, com os conhecimentos. Deus quer que eu sirva a ele com os bens, mas Deus também quer que eu sirva a ele com o meu testemunho pessoal, com a minha voz. Eu tenho pode até não ser uma voz muito bonita, pode até não ser uma voz muito agradável de ouvir, parece que eu falo com muita força, mas é a voz que Deus me deu e eu posso colocá-la a serviço dele. Deus me deu amor, fé, obediência para fazer. É necessário, para que eu ouça a voz de Deus e faça o que Ele está me pedindo, é necessário eu ter desejo de servi-lo, eu ter coragem de me expor. Não é fácil estar aqui. Acabei de dizer para o Rodrigo, eu acho difícil me filmar falando. Parece que eu fico um pouco envergonhada, tímida.
Mas se eu posso levar a palavra de Deus para você através desse canal de comunicação, me exponho. Coloco a minha cara aqui para falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E eu quero te convidar aqui a te dizer, Deus está chamando pessoas neste momento de crise mundial, para ser pessoas que servem a Deus com a família que tem, que servem a Deus dentro da família. Às vezes nós queremos fazer grandes obras de Deus fora do contexto familiar, lá fora, alcançando outras pessoas. Mas Deus nos chama para alcançar a nossa casa, para ser agente de cura na nossa família. Deus está querendo pai, mãe, que cure filhos. Deus está querendo filhos que sejam bênção, que sejam abençoadores na vida de seus pais. Vamos aprender aqui com alguns personagens bíblicos. O primeiro deles, a Bíblia diz que Pedro e João foram no templo para orar. Só que quando ele chega na porta do templo, tem um homem lá, paralítico de nascença. E aquele homem pede algo a eles. Pedro olha para aquele homem e diz, o que você está me pedindo eu não tenho. Mas o que eu tenho prazer em lhe dar. O que você me pede, às vezes eu não tenho. Mas o que eu tenho liberalidade em dar, generosidade em dar. Nós temos que saber que quando Deus nos chama e Ele nos coloca na posição de ser usado, nós vamos ser vistos, primeiro por Deus, depois pelas pessoas. Quando Pedro e João chegam no templo, ele é visto pelo coxo, pelo aquele homem que tinha uma deficiência física. E aí Pedro ainda vira para aquele homem e disse, olha para mim, olha para mim. Eu sou referencial. Nós estamos precisando de pessoas assim dentro de casa, que assuma a posição de ser bênção de Deus para a família e diga, olha para mim, ouça minha voz. Quero ser as mãos, quero ser o corpo, quero ser a voz de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família. Pedro fala para aquele homem, olha para mim. Eu não posso te dar o que eu não tenho, mas eu posso e quero te dar o que eu tenho. Pedro sabia o que ele tinha. Aí ele dá àquele homem a cura. Só que o mais bonito de Pedro é que ele não só cura o homem, como ele também se compromete com o homem, ele se envolve com o homem. A Bíblia é bem clara quando ela diz que Pedro ajudou o homem a se levantar. Pedro se comprometeu com ele. Nós precisamos, como Pedro, de saber o que temos para oferecer, ter disponibilidade e vontade de oferecer, mas também ter desejo de se envolver, de se comprometer, porque o ato de dar, o ato de servir envolve trabalho, envolve momentos de dificuldades. Outro exemplo que nós vamos ter é o do menininho com os pães e peixes. Ele estava ali no meio da multidão, mas Jesus vê o que temos. Jesus nos conhece e sabe o que temos. Jesus não olha para o que damos. O que importa para ele não é a quantidade, o valor daquilo que eu dou, mas ele olha com a minha disponibilidade em servir. E o que ele pode fazer com aquilo que eu estou dando? Pode ser pouco aos meus olhos, mas Deus pode fazer multiplicar. Aquele menininho deu simplesmente 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes na mão dele. Mas na mão de Jesus, multiplicou. Na mão de Jesus, alimentou uma grande multidão. Ele não quer que foquemos no resultado do que nós podemos fazer, mas que nós foquemos nele e no que ele pode fazer. Ele não espera que nós entendamos como ele vai fazer, mas que tenhamos um coração voluntário e generoso para oferecer o que temos. O pouco que nós temos pode ser potencializado na mão de Jesus.
O que é insuficiente aos nossos olhos é suficiente aos olhos de Jesus. O que você tem que parece tão pouco, como aquela viúva de Sarepta, pode não ser suficiente nem para você, aos seus olhos. Pode abençoar multidões. Pode ser canal de bênção nas mãos de Deus para abençoar muitos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava também com os discípulos no templo. E ele viu quando uma viúva foi ao templo e ofereceu uma pequena oferta. Jesus agradou-se muito, não pelo valor da oferta, mas pela disponibilidade daquela mulher de dar. Ela deu tudo o que tinha. E Jesus diz que o que ela deu foi maior do que todas as outras ofertas, porque ela não deu sobras. Ela deu tudo o que tinha e não o que sobrava. Ela não deu por exibicionismo. Ela não deu por pressão. O que nós damos para Jesus não deve ser obrigação, não deve ser por dó, não deve ser por tristeza, mas por amor, fé e obediência. Deus quer estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Aquela viúva, aquele menino, deu tudo o que tinha e Deus multiplicou. Mas eu quero agora encerrar falando com você sobre uma mulher, essa viúva, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, vivendo um momento de crise como nós estamos vivendo hoje, ela só tinha um restinho de azeite, só tinha um restinho de farinha. Ela tinha convicção de que estava fazendo o último pedaço de bolo, o último pão para ela e para o filho. A expectativa dela é de que comeria aquilo e depois morreria de fome. Mas ali chega um homem de Deus, aparentemente precisando da ajuda dela, mas que na verdade era o instrumento de Deus para multiplicar o que ela tinha. Eu quero te dizer nesta manhã que o que Deus tem colocado na sua casa, as pessoas que Deus tem colocado para formar a sua família, são elas que serão um canal de bênção na sua vida, será o canal de provisão de Deus na sua vida. Mas nós precisamos ter disponibilidade de abençoar essas pessoas. A viúva de Sarepta só foi abençoada porque primeiro ela se abriu para dar, para ofertar, para oferecer o que ela tinha de melhor. Ela serviu ao profeta com o que ela tinha de melhor. Ela fez o bolo para que ele comesse. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele comeu, ela comeu, o filho comeu, e eles continuaram comendo por muitos dias, enquanto foi necessário. Então eu aprendo pelo menos 3 lições aqui com a viúva de Sarepta. Primeiro, por maior que seja a crise, ainda temos sempre algo que podemos ofertar para alguém. Isso fala em eu ajudar o próximo, mas isso fala também em eu ajudar os da minha família. Por pior que seja a crise no casamento, você ainda pode ser o abençoador do seu cônjuge. Você ainda pode ser de Deus na vida dele. Você ainda pode ser o canal de bênção na vida dela. Por maior que seja a crise entre você e seus filhos, você ainda é o canal de Deus para abençoá-lo, para curá-lo, para ministrar fé, confiança, perdão, aceitação no coração do seu filho. Você é a pessoa que pode abrir os ouvidos para ouvir o que ele tem a falar. Pais, os filhos estão precisando de conversar conosco. Nossos filhos estão carentes de ter 2 ouvidos para ouvi-los, um colo onde eles possam deitar. Se tem uma coisa que eu sinto saudades do meu pai, era de quando eu chegava na casa dele, principalmente quando eu era solteira. E eu, depois de um dia cansativo de trabalho, tinha dado aula o dia inteiro, às vezes até 10 horas, 11 horas da noite. Chegava em casa, meu pai estava ali me esperando.
eu podia deitar com a cabeça no colo dele e ouvir as suas histórias. Agora eu não era a professora que falava, eu era a filha que ouvia as suas histórias, as histórias do seu passado, histórias que me edificavam e que me curavam. Tudo que o meu pai me oferecia era um colo para deitar e histórias para me edificar. Pais, tenha tempo para os seus filhos. Sirva a Deus com tempo. Pare um pouco de ir para as redes sociais. Pare um pouco, se for necessário, até de ir para a igreja. E tire tempo para ficar com seus filhos. Tire tempo para ficar com seus netos. Seja formador de uma identidade no coração dos seus filhos. Tire tempo para eles. O maior que seja a crise, essa mulher nos mostra que ainda há espaço para servir. O homem de Deus pediu para ela água, pediu pão. Era pouco que ela tinha, mas ela deu. A segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que quando priorizamos obedecer a Deus, somos abençoados. Ela priorizou, só tinha um pouquinho, era insuficiente para sua família, mas ela fez e deu para que o homem de Deus comesse. Como ela priorizou obedecer, a Bíblia diz que aquilo foi multiplicado. Eles comeram por muito tempo, foram alimentados por muito tempo. O azeite não acabou, a farinha não acabou, porque ela usou de generosidade, ela usou de fé e de obediência. Eu quero te dizer que se você abrir o seu coração para os membros da sua família, para ser agente de cura na vida deles, o amor não vai acabar, a comunhão não vai acabar, os laços de aliança que há entre vocês não vai se quebrar. Esses dias atrás eu preguei aqui sobre o amor que serve. E Deus espera que eu e você servimos a nossa casa, servimos ao nosso cônjuge, servimos aos nossos filhos. E é servir com o que temos. Tem muita gente que fala, se eu pudesse, Não, você pode. Serve com o que você tem. Aqui esta mulher priorizou servir, priorizou oferecer. E tudo que ela tinha foi multiplicado. Não faltou, não acabou, porque ela priorizou oferecer. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que a oferta independe da circunstância. Aquela mulher estava numa circunstância de vida ou morte. Era comer e depois morrer. Mas ela não comeu a semente. Ela semeou a despeito da circunstância que rodeava a sua vida, a despeito da situação da sua nação, do seu país. Hoje Deus nos chama também para ofertarmos, darmos o que temos, fazermos a vontade de Deus na família, nos amigos, na igreja, no trabalho, na sociedade, onde quer que estivermos, dar o nosso melhor, fazer, ofertar o que temos, servir ao próximo. Isto é uma semeadura. Não podemos comer a semente assim como a viúva. Ela achava que ia comer o restinho da farinha, o restinho do azeite e iria morrer. Mas ela não comeu, ela serviu. E por servir, ela teve em abundância no seu lar depois. Hoje eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Olhe para seu cônjuge. Olhe, meu marido está me ouvindo. Que lindo, meu amor. Um beijo no seu coração. Te amo muito. Aí, estou servindo o meu amor. Inclusive com a palavra de Deus. Deus espera isso de nós. Darmos o que temos. Servir com abundância na família. E Ele é o Deus que se compromete em multiplicar a nossa semente. Sirva a sua família com a presença, sirva a sua família com o tempo, sirva a sua família com perdão, sirva a sua família com a aceitação. Ninguém é igual a ninguém, temos que aceitar o outro como ele é e pedir que Deus nos transforme,
porque queremos muito que Deus transforme o outro, mas Ele precisa transformar a nós, para que nós sejamos agentes de serviço na vida do outro. Deus nos chamou para sermos servos, para servir. Que Deus abençoe todos vocês.